Queria que você... Eu ia mostrar o vídeo do Bem-vindo antes, mas queria que você desse o seu parecer também sobre a posse de ontem, Carlito. O que você achou? Cara, a festa foi super linda, Pedro. Acompanhei, fiquei emocionado em vários momentos, né? Porque eu fiz parte de muita coisa diretamente, né? Dessa luta contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, da própria eleição do presidente Lula, né? Ali em abril, eu e o Rony Telles, a gente foi convidado para ter uma reunião com a equipe do Lula, que, na nossa visão, naquele momento, estava falhando em relação às redes sociais. Eu tinha feito uma crítica quando o PT lançou o Lula Verso, que para mim era tipo retroceder 20 anos na internet. Eu me senti acessando o site do BOL em 2001, o site do UOL, e eu fiz essa crítica, né? E acho que isso aqui é um ponto importante para a gente falar sobre as pessoas, por exemplo, que defendem o Ciro e que criticam a gente quando a gente faz críticas ao Ciro. Diferente do que aconteceu com o Ciro, por exemplo, que as minhas críticas eram vistas como um ataque, a equipe do Lula viu a minha crítica, junto com as críticas do Rony Telles, como algo pertinente, entrou em contato com a gente e marcou uma reunião para que a gente pudesse sugerir ali pautas ou metodologias de utilizar as redes sociais para ajudar de alguma maneira nesse processo. Foi até uma sugestão minha do Rony Telles, a criação do TikTok, que naquela altura ali o Lula ainda não tinha TikTok. Existiam pessoas, inclusive, que estavam naquela época envolvidas na campanha, na pré-campanha do Lula, que achavam que isso era algo que não agregava nada, porque o Lula não era um jovem, ele era um senhor, e que o TikTok não ia trazer muitos frutos ali. A gente conseguiu convencer que, na verdade, traria sim, tanto que foi criado ali o TikTok. Sobre o lance da anistia, para mim, Pedro, o discurso tanto do Lula quanto do ministro Dino é muito claro. Não se trata de perseguição, não se trata de revanchismo. O que a gente vai voltar a ver a partir de 2023 é a aplicação da lei. Porque o que se esteja ali, tanto por parte do próprio Procurador da Justiça da República, perdão, o senhor Augusto Aras, foi uma leniência, onde se via ali, por exemplo, o cometimento de crime, se via uma conduta ilegal que não se enquadrava dentro das 4 linhas da Constituição, das 4 linhas do Código Penal, e simplesmente se ignorava. A própria Lindora Araújo ali, que eu até brincava às vezes, dizendo que ela era quase que uma advogada do clã Bolsonaro, né? Ela era procuradora, subprocuradora-geral da República, em tese cabia a ela as acusações ali, mas ela agia quase que como uma advogada, em tese também, do clã Bolsonaro, porque qualquer denúncia que chegava contra o clã Bolsonaro, ela dava um jeito para levar para o campo da subjetividade e alegar que não tinha materialidade para poder abrir algumas denúncias. E ficou evidente em vários casos que isso era um sentimento pessoal da senhora Lindora Araújo e não um sentimento legal, né, do que você via ali, tanto que tanto decisões da Lindora quanto decisões do Augusto Aras não foram acatadas em alguns momentos pelo STF, que rejeitou e pediu para que eles revisassem. O maior exemplo é a questão do fim do inquérito das fake news, né, que eles queriam que fechassem, a suspensão também da CPI da Covid, as investigações. O inquérito das fake news até, Carlito, dá um adendo importante. Eu estava conversando muito com o Leandro Fortes, ele recebeu de uma fonte o relatório final, né, e eu li, eu tenho essa minuta aqui, entre as informações que eu encontrei. É triste, porque é uma investigação muito preciosa, tá elencado lá todos os perfis da articulação de comunicação do Bolsonaro, e nada foi feito. O Bolsonaro efetivamente ele venceu a CPMI das fake news, assim, as pessoas apontaram muitos caminhos ali de investigação. Tomara, assim, que a Polícia Federal agora, que ela vai ter que investigar os crimes do Bolsonaro na pandemia, eles resgatem muitas das informações que estão contidas ali, porque é muito triste aquilo se perder, mais até do que a CPI da pandemia. A CPI da pandemia, ela levou a algum resultado. A CPMI das fake news não deu em nada, no final das contas. Então, na verdade, Pedro, o que eu acredito que vai acabar acontecendo a partir de agora é que você vai ter um olhar correto, inclusive da própria Procuradoria-Geral da República, que eu acredito que e isso não é um sentimento pessoal, isso é uma interpretação legal do que aconteceu. Eu converso muito com meus professores da universidade, eu parei de estudar no segundo semestre de Direito de novo, por causa das minhas idas e vindas para São Paulo, participar de evento, e eu estou voltando agora de novo, em fevereiro. E eu converso muito com meus professores, tanto do Direito Constitucional e Direito Penal, e assim, eles ficam chocados, inclusive alguns deles nem apoiam o Lula, nem apoiam, votam em Bolsonaro, inclusive, mas se dizem chocados com algumas atitudes da Procuradoria-Geral da República, porque um dos professores, por exemplo, falou assim para mim: Carlito, eu não voto no Lula, porque eu não gosto do que o Lula defende, eu não gosto da esquerda, eu acredito que esse é o caminho, mas eu sou um operador do direito, então não dá para eu ignorar, por exemplo, o que está acontecendo. Ele fala: algumas condutas do Bolsonaro podem sim ser consideradas criminosas. Aí ele até elencou lá alguns casos, né, na nossa conversa, que a Procuradoria-Geral da República solicitou arquivamento ou
repercutiu reduzindo alguns crimes, ele disse que isso é uma falha grave, porque a gente tem a Procuradoria-Geral da República para que se apresente a denúncia ali, por exemplo, a autoridades públicas relevantes, como é o caso do próprio presidente da República. Imagina você aí, Pedro, que o único caminho que a gente tinha para processar o Bolsonaro legalmente, fora o processo de impeachment, né, que passa direto pela Câmara dos Deputados e Senadores, fosse a Procuradoria-Geral da República, que é a quem cabe abrir um processo de investigação contra o presidente da República. Cabe acatar. E o Aras simplesmente, né, como a gente brinca aqui, né, com os amigos falam, fez a egípcia, né, fez de conta, virou de lado, né, e fez de conta que nada estava acontecendo. E fez isso por diversas vezes. E enquanto isso acontecia, as pessoas iam morrendo por Covid, por fake news. Eu estava vendo, inclusive, que atualmente, para mim, a sucessora da Jovem Pan é a CNN Brasil, em alguns programas bem específicos, como o programa, por exemplo, Arena, que é o que é apresentado pelo Felipe Moura Brasil, e o WW, que é o programa do William Vac, mas tem sido apresentado por outras pessoas nesse período que ele está de recesso. E para mim é notório. O que é bizarro, né? O William Vac é mais moderado do que os outros. Só para você ter noção. Exatamente. E aí o que a gente está vendo, por exemplo, que às vezes lá na CNN aparece uma procuradora, né? Eu não me recordo o nome dela, e mesmo que eu me recordasse, não iria citar o nome dela, porque para mim o que ela faz é um desserviço. É da Lava Jato. Toda vez que ela aparece lá, isso foi agora e no passado também, ela aparece sempre para tentar justificar que não, mas não existe crime de fake news. Não, mas não existe crime cometido pela internet. E aí eu me pergunto, se a gente olhar para essa procuradora e olhar para a própria Bia Kicis, que também era procuradora da República, né, a gente não pode esquecer disso, a Bia Kicis, antes de ser deputada, negacionista, conspiracionista, fascista, né, simpatizante do neonazismo, e as próprias fotografias dela com a Beatrix von Stock provam isso, não é minha opinião, ela era procuradora da República também. Então a gente tá ferrado. Mas você sabe que esse negócio da Bia Kicis, eu tava vendo, não sei se você viu, o Marcelo Feller postou um fio no Twitter e eu fui checar e é isso mesmo. Ela não foi procuradora da República, a Bia Kicis. Ela foi procuradora da República em Brasília. Não, ela foi procuradora do Distrito Federal. Isso, do Distrito Federal. Não, então. Mas é o que o Feller estava explicando. Ela não foi parte do Ministério Público. Não, ela não era parte do Ministério Público Federal. Isso. Entendeu? Porque ela solta essa coisa que dá um duplo sentido. Tem gente que acha que ela Mas independente dela ser uma procuradora municipal, estadual ou federal, é grave a postura dela, entendeu? Sim. É grave. Eu estou utilizando o caso dela, do Aras e da Lindora Araújo, para poder ilustrar o que a gente está falando aqui, mas é grave em qualquer nível. Porque você vê ali, por exemplo, o nosso Código Penal é de 1940. É óbvio que no Código Penal de 1940 você não tinha a previsão de crimes cometidos pela internet, porque naquela época a internet nem existia. Mas você tem, por exemplo, resoluções, emendas, tem o próprio Marco Civil da Internet, que serve como complementos reguladores de adaptações e situações que vão acontecendo no decorrer do tempo. E você tem hoje, por exemplo, vários crimes que são cometidos pela internet que têm tipificação penal através de analogia, através de algumas adequações, que algumas resoluções já constam isso, algumas súmulas vinculantes também, que são as decisões que o STF toma ali com frequência, né, com aquela mesma situação que a gente chama de súmula vinculante, que é quando você cria um padrão. Então, assim, é muito triste ver esse caminho da Procuradoria-Geral da República, e eu espero que a partir de agora, 2023, a gente tenha uma atuação da Procuradoria-Geral da República como ela deve fazer. Porque os crimes cometidos pelo Bolsonaro, como a gente falou aqui, são crimes que precisam ser punidos, não é revanchismo. O que o Nicolas Ferreira fez, o que a Carla Zambelli fez, o que o Magno Malta fez, o que o Gustavo Gaia fez, o que o senador Eduardo Girão fez em levar um monte de terrorista para dentro do Senado Federal, para mim isso é gravíssimo. Eu fiz um vídeo na semana passada mostrando que aquela tal audiência de fiscalização, né, que ele criou lá, que foi o Conselho de Fiscalização e Controle, ele levou um monte de bolsonaristas, muitos criminosos, inclusive, para poder atacar o Estado Democrático de Direito, atacar a democracia, atacar as urnas eletrônicas, levou a Pedro Zambarda. O argentino fake lá, amigo do Eduardo Bolsonaro, para discursar. Sim, do vídeo. Explicar por que a urna foi fraudada, por que a eleição foi fraudada. Levou lá o cara do Hipócritas para poder... Olha o discurso do cara. Ele fez vários discursos, mas no final do discurso ele falou: não vamos retroceder, os dias dos abusos do judiciário estão com dias contados, e o ladrão não irá subir a rampa
no dia 1º. E sabe o que o Eduardo Girão e o Carlos Reis fizeram? Bateram palma para um cara dentro do Senado Federal falar isso contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Levaram o Oswaldo Eustáquio, levaram a Bárbara do Te Atualizei, levaram o Gustavo Gaia também para lá, levaram o Zé Trovão e levaram terroristas, né? Inclusive, alguns dos terroristas que foram presos ou estão sendo investigados, ou estavam lá dentro no dia dessa comissão, ou acabaram em algum momento circulando por ali. Então, como é que você tem um senador da República que confraterniza com terrorista? Isso é grave. E você vê, isso é grave e você vê, na verdade, ontem, na posse do Lula, o Eduardo Bolsonaro fez esse post aqui, que deu uma viralizadinha, o post que eu fiz. Lula começa a se desgastar com sua base já no primeiro dia. Deu ruim, é uma notícia falsa de um site bolsonarista chamado Terra Notícias. Deu ruim, equipe de Lula pede que convidados não entrem com maconha e outras drogas na sua posse. A gente sabe, evidentemente, que isso é falso, mas é importante a gente denunciar. Eu falei aqui, ó, o deputado Eduardo Bolsonaro, que me bloqueou nesta rede, já está calibrando o gabinete do ódio. Alô, Alexandre de Moraes, já está rolando fake news por aqui. É importante a gente localizar, porque o gabinete do ódio, para quem não sabe, é uma estrutura, e é bem o que o Carlito falou. Você tem parlamentares que facilitam o acesso dessas pessoas aos órgãos públicos para eles ganharem um grau de autonomia. Públicos, né? O governo Bolsonaro, no final das contas, era um espaço para essa gente se legitimar, tanto que alguns viraram senadores, alguns viraram deputados. A gente teve ontem, teve a Damares, que foi inclusive na posse, fazer deboche, fazer post em rede social para fazer ataques ao presidente Lula. Então, nossa, eu tô me sentindo estranho dizendo essa frase, presidente Lula, não é mais presidente eleito, não é mais presidente... Na verdade, para mim não tá tão estranho, porque ele é presidente desde o dia 30 de outubro, né? Quando o genocida deixou de trabalhar, né? Então a gente acaba se habituando já. Exatamente. E o Bolsonaro estava ontem em Miami, na casa do Zé Aldo, comendo KFC. Então, definitivamente, aquilo não é o presidente da República. Mas me decepciona muito, viu, Pedro, o lance do Zé Aldo, porque assim, eu sou praticante de arte marcial, eu faço jiu-jitsu. O meu pai falou a mesma coisa, ele falou, que decepção. E é decepcionante porque, assim, não porque ele é lutador de jiu-jitsu, porque existe o estereótipo que lutador de jiu-jitsu pensa pouco, né? E eu acho que isso é relativo, porque eu treino em academias, por exemplo, já treinei e treino, que você tem lá bolsonarista, você tem esquerdista, você tem todo tipo de gente. Inclusive, um dos grandes amigos que eu fiz dentro do jiu-jitsu, companheiro meu de luta, né? Tava, inclusive, nessa luta agora... Tava nessa luta agora contra o bolsonarismo, né? Ali a frase do Ricardo acaba até me atrapalhando aqui. Tava na luta comigo contra o bolsonarismo, mas o que me deixa triste é porque, assim, é o que a gente fala sobre o lance da consciência de classe. É o Zé Aldo não entender, por exemplo, que ele saiu de uma periferia, que sofreu, que teve alguns problemas, inclusive em casa, segundo ele, por falta de estrutura econômica, por falta de acesso a algumas coisas que são direitos básicos. E aí, quando a pessoa chega lá, né, quando alcança o que a gente chama de prosperidade social, seja ela financeira, seja ela profissional, acaba virando um grandíssimo FDP, né, um grandíssimo escroto, que é o que o Zé Aldo virou. E assim, muito me deixa triste ver isso, porque eu já torci muito pelo Aldo. Eu não torço há muito tempo para algumas figuras do MMA brasileiro, como o Gleidson, se não me engano, que é o cara lá da Ilha do Marajó. Eu não torcia mais pro Zé Aldo, não torcia mais também pro Borrachinha, né, que é outro escroto, não torcia mais pro Glover Teixeira também, tá? Assim, muita gente que eu acompanhava e que eu gostava muito, que era referência para mim, não de referência de vida, né, mas referência que eu falo dentro do esporte que eu pratico, né, que é o jiu-jitsu, acabaram virando grandes figuras escrotas aí que, infelizmente, só reflete a importância de a gente fortalecer cada vez mais, Pedro, o entendimento sobre luta de classe e pertencimento, que essas pessoas, por exemplo, o Zé Aldo, por exemplo, não entende que se ele não fosse o Zé Aldo, né, por ser um cara mestiço, o Bolsonaro queria que ele se ferrasse. Porque ele é minoria, e minoria tem que se calar diante da maioria. Esse é o exemplo do Bolsonaro. Então, assim, muito me entristece ver isso, mas enfim, nada de novo. E por isso que agora faz sentido o porquê que o Conor McGregor venceu o Zé Aldo em 13 segundos, né? É o número que persegue os bolsominions, né? O número 13. Mas enfim, Pedro, segue a live com você aí.